Então, beleza. Vamos aqui aprofundar um pouco no nosso conhecimento de assembly. A gente deu a introdução legal, a gente viu os fundamentos, a gente viu instruções aritméticas, a gente tentou estudar um pouquinho das instruções de multiplicação e divisão. Eu espero que vocês testem quando tiver mais calminha e tiver de boa. Testem as instruções de divisão e multiplicação, que elas são muito importantes, multiplicação inteira. E a gente vai agora aprofundar um pouquinho na arquitetura x86 com umas definições muito importantes, e a gente vai ver uma partezinha um pouquinho mais prática, que é de endereçamento. Então vamos ver essa parte que é muito legal, que é muito importante na utilização de processadores x86. Então todo programador devia saber disso. Vocês que já fizeram, acho que todo mundo aqui já fez fundamento de programação e arquitetura de computadores ou introdução à arquitetura de computadores, né, que é a mesma coisa. Então, quem aqui já estudou arquitetura de computadores e está estudando sistemas operacionais, com certeza viu isso aqui. Quem vai ver sistemas operacionais esse semestre vai ver essa parte, e é bem legal, que diz respeito ao espaço de endereçamento da arquitetura x86. Como a gente já falou, né, um programa em assembly ele é todo disposto à memória. Então a gente tem que ter algumas formas de manejar essa memória de forma correta, e aqui que entra os aspectos de endereçamento, deslocamento e segmentação. Vamos começar aqui por baixo, né? Vamos devagarzinho aqui pelo espaço de endereçamento. Então é o seguinte: o sistema operacional ele abstrai toda aquela hierarquia de memória, de forma que diferentes memórias, né, elas são abstraídas para que o usuário use elas sem nem saber a diferença. Tanto que quem usa aqui o Linux, né, tem a parada chamada memória swap para computadores antigos que tem pouca memória RAM. Então, se seu computador tem, por exemplo, 2 GB de memória RAM, aí você coloca a partição de swap no seu HD e você consegue utilizar aquela partição como se fosse a memória RAM, né? Então, você utiliza a memória RAM sem nem saber que aquela parte ali tá no HD, né? Ou você coloca seus programas para rodar, você não tem noção qual parte está rodando no HD, qual parte está rodando na RAM, né? Isso é uma questão de memória virtual que vocês vão ver em sistemas operacionais, não vou entrar no mérito. Mas a questão principal é que a memória física ela é abstraída para o usuário, né? Assim como todas as memórias. Só que a memória física em específico, ela é abstraída também para os programas. Então os programas, eles veem a memória física de uma forma bem abstraída também. Então, os programas, eles têm acesso a uma coisa chamada espaço de endereçamento. O que é o espaço de endereçamento? É a memória virtualizada para os programas. O que é uma memória virtualizada? É um conjunto de endereços que eles são não reais, né, que o programa pode usar. O que é um endereço não real? É o seguinte: a gente tem nossa memória RAM, deixa eu ver aqui, se eu posso usar alguma coisa como... esquece. A gente tem a memória RAM, né, que é um pente de memória RAM, que ele tem uma porrada de endereços que dá para usar. Se a memória, por exemplo, for de 4 MB, ele tem uma porrada de endereços que dá para usar. 2 elevado a sei lá, acho que é 16. Enfim, eu não tô meio ruim de matemática hoje. Aí, a quantidade de endereços que você pode utilizar é baseada na memória, né? Então, se você tem a memória do seu computador, você vai utilizar ela para alguma coisa, para botar um programa, para botar uma foto, alguma coisa assim. Tem espaços de endereçamento que vão meio que proteger um programa do outro, né? Então, de novo, espaço de endereçamento é o quê? É um conjunto de endereços que um programa tem acesso. Esses endereços eles são virtuais. A gente tem 2 tipos de endereço: o endereço virtual, que é o que o programa usa, e o endereço real, que é o endereço da plaquinha, da memória RAM. E o programa ele pode acessar a memória virtual a partir do endereço virtual. Ele pode acessar a memória real a partir da memória virtual. Beleza? Utiliza os endereços virtuais para acessar endereços reais. Show? Beleza. A gente tem uma memória RAM bem grande, né? E essa memória RAM ela é quebrada em várias partezinhas. Cada parte dessa é um espaço de endereçamento.
Cada programa tem direito a uma partezinha dessa. E dentro de cada partezinha dessa, né, a gente tem um espaço de endereçamento. E o programa utiliza esse espaço de endereçamento para poder fazer suas coisas, para ele ter seus dados, ter suas instruções, né? E a gente utiliza isso como uma forma de proteger um programa do outro. Ou seja, a gente tem vários programas na memória, onde cada programa tem um espaço de endereçamento e um não vai enxergar o outro normalmente, a não ser que eles queiram que um enxergue o outro. Mas geralmente um programa não deve ter acesso ao espaço de endereçamento do outro programa. Coloquei aqui um exemplozinho. A gente tem a memória física de 1000 megas, quase 1 giga. E a gente tem o sistema operacional, ele está ocupando 256 megas dessa memória RAM. O programa 1 ele ocupa 43 megas, o programa 2 ocupa 118 megas, o programa 3 ocupa 448 megas. Aqui. E a gente tem um espaçozinho livre aqui. Espaço aqui de mais ou menos 180 megas. E a gente tem esses 4 espaços aqui, esse espaço sobressalente que cabe em um processo, né? Aí tem um sistema operacional que é um programa do kernel, e a gente tem o programa 1, o programa 2 e o programa 3. Cada programa tem um espaço de endereçamento. O sistema operacional tem um espaço de endereçamento. Não seria nada legal se o programa 1, por exemplo, acessasse o sistema operacional. Isso não é muito legal. Imagina, você está utilizando o seu Windows, aí você inicia lá o seu GTA, por exemplo. Aí o GTA vai e corrompe o sistema operacional, porque ele substituiu alguma coisa lá do sistema operacional. Isso não é legal. Ninguém quer isso. Então, é utilizado espaços de endereçamento para ocultar programas de outros na memória. Eu espero que tenha ficado claro essa parte. De novo, a gente tem a memória RAM, que é uma memória real, e a gente tem a memória virtual, que é essa memória RAM real abstraída para o programa. Então, um programa, ele não sabe que tem uma memória desse tamanho para ele. Não sabe que tem uma memória grande, não sabe que tem outros programas. Ele só vê esse pequeno espaço reservado para ele. Então, um programa ele tem acesso ao espaço de endereçamento, ele só tem acesso ao que é lhe destinado. Beleza? Então, um programa ele tem acesso àquela pequena memória dele, àquela memória virtual. Ele não tem acesso a isso aqui. Ele não sabe que tem um sistema operacional, ele não sabe que tem outros 2 programas na memória. Ele não sabe que tem esse espaço aqui. Então, é basicamente isso, a memória virtual, né? Espaço de endereçamento e essa questão de virtualização mesclado, mastigado aqui rapidinho para vocês. Ficou alguma dúvida, alguém? Essa parte é muito importante que vocês entendam. A parte de endereçamento, a parte de virtualização, mesmo que seja bem simples, mas é importantíssimo que vocês entendam essa parte. Entenderam, pessoal? A parte é muito importante de vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, eu tenho 1 minuto ali até dar 4h40 para vocês perguntarem. É muito importante também que a gente entenda outros 2 conceitos, que é deslocamento e segmentação. E para você entender deslocamento e segmentação, você tem que entender endereçamento. Ninguém disse nada ali, ninguém ligou o microfone, eu acho que eu posso continuar. Então, resumo da ópera: espaço de endereçamento é um conjunto de endereços virtuais que o programa usa, que são exclusivos dele. Então, outro programa não pode acessar esses espaços de endereçamento de outro programa, até porque ele já tem um espaço de endereçamento dele. Então, cada programa tem um conjunto de endereços, tem um espacinho na memória, para que eles fiquem reservados um do outro, para que a memória fique separadinha e protegida, para que os programas fiquem protegidos entre si. Beleza? Fechado. Espero que tenha ficado entendido essa parte. Se não ficar, no finalzinho a gente tira alguma dúvida. O que é deslocamento? É outra palavra-chave, outra coisa-chave na arquitetura x86, em qualquer arquitetura que você for trabalhar. Como é que você faz para se situar dentro do espaço de endereçamento? Como é que eu faço para verificar onde é que eu estou? Como é que eu faço para ter acesso, por exemplo, de elementos de um array, né? Que é o seguinte, a gente tem um array, só que eu só consigo acessar aquele primeiro elemento, eu quero acessar o 5º elemento, como é que eu faço? Como é que eu me situo dentro do espaço de endereçamento? Eu utilizo o offset, que é o quê? O que é o offset? É um deslocamento dentro do espaço de endereçamento. Então eu tenho o offset como um ponto de referência,
né? Que ele vai me dizer onde é que eu tô naquele espaço de endereçamento. A gente pode definir o offset com uma frase. De um certo ponto até outro certo ponto dentro de um certo espaço de endereçamento. Então, se eu tenho aqui um espaço de endereçamento, por exemplo, esse celular aqui, eu estou aqui no começo desse espaço de endereçamento aqui, ó. Estou aqui no começo desse espaço de endereçamento. Vou botar aqui na câmera para vocês verem. Aqui o espaço de endereçamento, né? Eu estou no começo do espaço aqui. Daqui para cima é o sistema operacional. E daqui para baixo é outro programa. Então, eu quero utilizar apenas esse espaço. Mas como é que eu saio do começo do espaço de endereçamento para o meio? Aqui no meio eu tenho um dado que eu quero. Só que eu só tenho esse endereço aqui. Então eu tenho que me deslocar do começo até o dado para eu conseguir o dado que eu quero. Outra coisa, por exemplo, lembrem das labels. Vamos dizer que a minha main está bem aqui. A minha main está no começo do espaço. Minha main. Só que eu tenho uma função em assembly que está lá no final, tá bem aqui. Opa, tá lá no final, bem aqui. Eu tenho que sair daqui do endereço da main e chegar na função utilizando os endereços no espaço de endereçamento. É como se o programa verificasse como se o começo do espaço de endereçamento fosse o endereço 0 para ele. E depois, quando ele vai ser montado e ser executado, ele vai ser verificado como sendo o espaço real, o espaço virtual, aliás, né? Então ele tem certos endereços aí que ele pode usar. E para a gente se situar, para a gente se movimentar dentro do espaço de endereçamento, a gente tem que usar o deslocamento. E como é que a gente obtém o deslocamento? Utilizando aquele mesmo aspecto que eu mostrei para vocês utilizando aqui o celular, né? Como péssima referência. A gente utiliza soma de endereços. Como é que funciona a soma de endereços? Se eu tenho um endereço absoluto, por exemplo, o endereço absoluto ele é dito como um endereço base mais um deslocamento. O que isso significa? De novo aqui. Eu quero acessar essa parte do espaço de endereçamento, só que eu estou aqui. Esse aqui é o meu endereço base, porque é o endereço que eu tenho. E eu quero chegar aqui. Aqui é o endereço que eu quero. Ou seja, eu quero descobrir o endereço absoluto a partir desse endereço base. Então eu tenho que deslocar daqui até aqui, né? Então como é que faz? Sendo que a memória é de baixo para cima, né? Sendo que aqui é o endereço menor e aqui é o endereço maior. O que eu faço? Eu pego o endereço base, somo com o deslocamento e chego no endereço absoluto. Então, resumo da ópera, o endereço absoluto, que é onde eu quero chegar, é o endereço base mais um deslocamento, mais um offset. Beleza? E análogo a isso, o deslocamento é o endereço absoluto, que é onde eu quero chegar, menos o endereço base, que é onde eu estou. Ou seja, eu posso descobrir quantos bytes eu devo me deslocar subtraindo o endereço absoluto pelo endereço base, que é onde eu estou. Então, por exemplo, se esse espaço que eu mostrei para vocês, se esse deslocamento for de 200 bytes, então é como se aqui fosse 4.000 e aqui fosse 4.200. O deslocamento é de 200 bytes. Beleza? O deslocamento que eu tenho de sair de um endereço para outro. Show? Como eu já falei, né? Deslocamento é essencial para trabalhar com a arquitetura x86. Todas as arquiteturas têm essa questão de deslocamento. Então, se você é um engenheiro de computação, você quer trabalhar com AVR, quer trabalhar com ARM, PIC, quer trabalhar até com aquele 8051 basicão, 8085, você tem que ter conhecimento de deslocamento. É essencial para trabalhar com qualquer tipo de memória, diretamente com a memória, né? Lá no C a gente tinha uma abstração gigantesca disso, nos vetores. Aqui a nossa abstração é bem menor, então a gente tem que estar ligado nessa questão de deslocamento. Então, vamos fazer um exemplo aqui básico. Eu quero que vocês considerem um processo A. Vamos considerar um processinho A aqui. Ele tem um espaço de endereçamento reservado para ele em uma posição qualquer da memória. E a gente tem N bytes reservados para o endereçamento de A. Ou seja, vamos dizer que ele vê
os endereços de 0 a n-1. Se eu tenho n endereços, né? Se eu tenho n bytes, eu vou do 0 até o n-1. Então tá aqui. Aqui está o meu espaço de endereçamento do processo A. Ele tem n bytes reservados, de 0 até n-1, onde 0 é o começo do espaço de endereçamento e n-1 é o fim do espaço de endereçamento. Aqui em 1 eu tenho uma instrução chamada move. Move 32, ou seja, eu quero mover do endereço 2 para o endereço 3. O que tem 2? Tem 4. Eu quero mover do endereço 2 para o endereço 3. Então ele pega esse 4 e move para o endereço 3. Fica 4 e 4, né? É um exemplozinho de bem básico mesmo de endereçamento. Onde no 1 tem uma instrução e aqui tem dados. Só que você vê que não faz muito sentido esse exemplo, porque você tem instrução e dados tudo junto. E não pode isso, não faz sentido. Como é que você vai movimentar, por exemplo? Vamos dizer, se aqui tivesse, por exemplo, uma instrução, aí ele ia substituir essa instrução por um valor 4, faz sentido, né? Então isso aí gera uma dificuldade de gerenciamento e uma insegurança. Instrução pode modificar a instrução. Então aquela segurança que a gente tinha antes de um processo não poder acessar o espaço de endereçamento de outro processo já meio que some aqui, porque o mesmo processo ele pode se engabelar, ele pode como é que eu posso dizer, se auto-prejudicar por conta dessa questão dessa desorganização, esse gerenciamento totalmente tosco. Então a gente tem como modificar essa ideia aqui do endereçamento para uma coisa mais avançada, para uma coisa mais bem pensada. A gente tem a memória real, né, separadas em espaço de endereçamento, em que cada espaço de endereçamento tem uma memória virtual, só que cada espaço de endereçamento ele ainda é segmentado. Esse espaço de endereçamento ele ainda é dividido em pedacinhos. A gente tem então esse termo maravilhoso que eu acho que é a segmentação. Que a segmentação ela consiste em dividir a memória virtual em pedaços. Então, se o endereçamento consistia em dividir a memória virtual em pedaços, em que cada pedaço tem um processo, então a segmentação consiste em dividir cada espaço de endereçamento em pedaços bem menores, em que cada pedaço a gente chama de segmento. Cada segmento diz respeito a uma parte do programa, né? Se eu tenho um segmento para alguma coisa, eu tenho outro segmento para outra coisa, um segmento para outra coisa. Cada segmento é protegido um do outro, né? Então dessa forma a gente tem como tanto proteger um programa do outro programa como proteger o programa de si próprio, dele não se auto-sabotar. Então, em teoria, pelo menos, cada parte é protegida da outra. Isso aí já te dá um pouco de organização e uma segurança. E já te dá também uma facilidade de manutenção. Ou seja, você não precisa estar com esse problema aqui de caramba, se eu mover daqui para cá, eu posso modificar alguma coisa que eu já tenho, né? Isso aí já ia tirar muita facilidade que a gente já tem, né? Então, a segmentação já vem como um procedimento de maior abstração que vai servir para facilitar a nossa vida. Então, é uma abstração boa. O C ele fornece algumas abstrações meio questionáveis. Já para facilitar, para ser uma coisa mais acessível. O Assembly não é tão acessível. Vocês que estão aqui já perceberam isso. Então, tanto o endereçamento como a segmentação como o deslocamento são 3 aspectos importantíssimos da arquitetura. Então, a gente tem a segmentação para dividir um espaço de endereçamento para que o deslocamento dentro do espaço de endereçamento não seja prejudicial. É mais ou menos a relação dos 3. Então, de novo, o que é um segmento? É o endereço de início de uma sequência de dados. Se for, por exemplo, um segmento de código, é uma sequência de instruções. Se for um segmento de dados, é uma sequência de dados que a gente vai utilizar depois, né? E a memória, que ela trabalha para a arquitetura x86, ela é dividida em 4 segmentos principais. Segmento de código, que é o CS, segmento de dados, que é o DS, segmento de pilhas, que é o SS, e uns segmentos extras,
que podem variar de 1 a 6, se eu não me engano. Existem 6 segmentos extras. 6 é 4. Agora eu não estou lembrando. Só 4 mesmo. Enfim. O segmento de código é onde ficam as instruções do programa, né? Então a gente tem lá o section.text. O que é o section.text? Ele vai dizer onde ficam as instruções. Só que é meio estranho, porque é o seguinte: o section.text, né, tem as instruções mnemônicas. Aqui no section.text ele vai dizer: aqui é o segmento de código, é aqui que vão ficar as instruções depois que elas são montadas. Então, essa instrução vai ser montada em código de máquina e ela vai ficar dentro do segmento de código. Já o segmento de dados, ele guarda dados inicializados e não inicializados. Ou seja, a section.data e a section.bset ficam dentro do segmento de dados. E esses dados são utilizados no programa, né? Assim como utilizados pelas instruções. E a gente também tem um segmento de pilha, que é onde fica a pilha do programa, a pilha de execução. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da pilha, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo eu falaria, eu até fiz os slides, eu tive que apagar. Eu deixei guardadinho. A pilha do programa, né? Ela é uma estrutura de dados que todo programa tem, que ele é utilizado para armazenamento de armazenamento, como é que eu posso dizer, temporário. É como se fosse um meio termo ali. Por mais que ela seja memória, é utilizado como armazenamento temporário, não tão permanente quanto a memória principal. Porque você vai colocar elementos lá e tirar, colocar e tirar. Você vai empilhar, né? É uma estrutura de dados LIFO. Você vai empilhar lá dados, empilhar endereços. É muito interessante você utilizar a pilha do programa. Todo programa tem uma pilha, assim como todo programa tem um segmento de dados e todo programa tem um segmento de código. E todo programa tem segmentos extras, que são segmentos sobressalentes que sobram depois de separados os segmentos principais. Então você pode ou não utilizá-los. É mais comum a utilização deles quando você trabalha em modo real, em 16 bits. Que você pode ter acesso a basicamente tudo que você quiser na máquina. Como a gente trabalha no modo protegido, modo de usuário, a gente não tem acesso a eles. Então, eu trouxe aí um exemplo de uma memória de 4 megas, 4 KB, aliás. Essa nossa memória de 4 KB, ela tem 4 programas, em que tem um programa aqui, um programa D, ó, ele é o primeiro programa, né? Depois a gente tem um espaço vazio, depois tem um programa C, depois tem o programa B e o programa A. Isso aqui é a nossa memória principal, ela vai de cima para baixo, como é a convenção. Quem já estudou arquitetura sabe que a memória não é desse jeito, só que a gente estuda ela dessa forma para facilitar, né? Cada segmento do programa tem um registrador específico. Como eu já falei lá no começo, a gente tinha uma porrada de registradores que eu nem mostrei, porque eu achei que era melhor a gente ver agora. Quais são esses registradores específicos? CS, DS, SS. O que esses registradores fazem? Eles apontam para o começo de um segmento dentro desse espaço de endereçamento. Então o CS, dentro do programa D, ele aponta para o endereço do segmento de código de programa D. DS aponta para o segmento de dados do programa D. E SS aponta para o segmento de pilha do programa D, né? Nem preciso falar que todo programa ele tem um contexto, né? Então você consegue ter para cada programa, você tem valores de registradores, você tem estrutura de dados, você tem uma pilha, você tem tudo. Então é tudo separadinho, é tudo contextualizadinho, tudo abstraído, de uma forma que um programa não interfira no outro. E além desses registradores que apontam para os segmentos de cada endereço, né, em cada endereçamento, a gente ainda tem esses espaços sobressalentes que resultam em segmentos extras que são apontados pelos registradores ES, FS e GS. E por meio desses registradores é a única forma de você chegar nesses segmentos extras e utilizá-los de alguma forma. Então vamos dizer que você tem um programa que ele seja muito comprido e você quer fazer, por exemplo, um kernel. Vamos dizer que você queira fazer um kernel novo e seu kernel não cabe no CS do seu código porque ele está fazendo um programa pequenininho
e o segmento de código dele é muito pequeno. E você pode utilizar esses segmentos extras para colocar seu código, se você quiser. Você pode, por exemplo, ter 2 segmentos de código, 2 segmentos de dados, né? Eu acho que só eu não lembro qual é a exclusividade. Eu acho que é com segmento de pilha que você não pode ter 2. Mas eu acho que pelo menos do segmento de dados você pode alocar para os 2. Agora, essa questão do segmento de pilha é uma incógnita. Pelo menos eu não lembro agora. E eu separei aqui, pessoal, pro processo C, né, pro programa C. Esse programa ele tem 4 segmentos. Olha aqui, ó, espaço de endereçamento do programa C. Essa aqui é a memória real, né? Essa memória real, ela tem seus espaços de endereçamento. Esse espaço de endereçamento aqui, ele tem a memóriazinha virtual dele. E essa memória virtual ela é separada em segmentos. A gente tem o segmento de pilha aqui no início. A gente tem um espaço extra entre o segmento de dados e o segmento de pilha. E aqui está o segmento de código do programa. Geralmente, os programas mais simples eles são dessa forma. Em que o segmento de pilha está aqui no topo. E a pilha, geralmente a pilha está aqui no topo, eu acho. Se eu não me engano. Às vezes ela fica no topo, às vezes ela fica no fundo. Depende muito do programa e da arquitetura, viu, pessoal? E também do modo de processamento. Mas geralmente o segmento de pilha ele fica ele fica aqui e o segmento de dados fica logo abaixo do espaço extra que fica entre o segmento de pilha e o segmento de dados. Por quê? A gente tem o segmento de pilha, um espaço extra e um segmento de dados. De forma que se o segmento de dados ele crescer, ele pode ser alocado espaço extra, né, segmento extra. E se o segmento de pilha ele crescer muito, ele pode ser alocado alguns espaços extra do segmento extra. Então é interessante isso que pode ser que ele aloque no modo real. Então é bom ter esse espaço extra, que ele também pode ser dividido em até 3 segmentos extras aqui no nosso segmento. Beleza, pessoal? Não vou entrar em um aspecto da segmentação que é aquele aspecto ruim. Não, vamos ficar aqui só no paraíso em que segmento é uma coisa legal. Beleza? Então, resumindo tudo, segmentação é você dividir um espaço de endereçamento em vários segmentos que vão te auxiliar e vão te organizar teu código. Você tem os segmentos que cabem dados, segmentos que cabem a sua pilha, que vai ter dados, vai ter endereços, e você vai ter que o segmento de código que vai ter instruções. Beleza? Então, ficou bem entendido essa parte, pessoal? Segmento, endereçamento e deslocamento. Ficou bem entendido? É muito importante que vocês entendam essa parte. Ficou bem entendido. Só um adentro aqui, botei. Para entender melhor sobre essa parte de endereçamento, segmento, tem um exemplo que até é bem conhecido também, que é a parte que a gente pode olhar no próprio Windows, que é a parte do gerenciador de tarefas, que tem como é dividido os programas lá. E lá no gerenciador de tarefas, dos execução dos programas, em cada programa tem um certo, se a gente for olhar lá, tem um certo de quantidade de espaço que está ocupando e a quantidade de processos que tem em determinado programa. Então, se você se basear naquilo, fica até mais fácil você entender um pouco de segmentação nessa parte de endereçamento, que é do espaço, o espaço, né, que é o endereçamento lógico que ocupa, né, cada programa. Não é isso, Botei? Sim. Concordo um pouco comigo, ou eu discordo um pouco? Concordo completamente. Alguns programas, eles alocam mais, né? Tô vendo aqui se eu acho o monitorzinho tá aqui, pronto. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Um exemplo é o próprio Google Chrome, né? Que às vezes ele tem tanta funcionalidade que nele próprio tem vários tipos de processos nele, né? Por isso que ele também, por tanta função que ele ocupa, ele acaba tomando um pouco de espaço da memória. Aqui, ó. O Chrome ocupa tudo isso aqui, ó. O Chrome ele ocupa muita memória mesmo. Mas aqui não tem o que eu queria não, que era mostrando o tamanho do espaço de endereçamento. Mas querer isso também já é demais, né? Vamos aqui pro terminar, né? Então falta bem pouquinho, pessoal, pra gente terminar. A gente tá no finalzinho já. Vamos falar aqui, pessoal, do endereçamento de memória. A gente pode endereçar memória
aqui dentro do nosso espaço de endereçamento de uma forma até muito fácil. A gente pode acessar a memória inteira a partir de até de um endereço de memória, que é o início do segmento, né? Então, a gente pode, por exemplo, vamos tacar aqui, vamos declarar um array, né? Alguém deve estar se perguntando aí, como é que a gente faz um array, como é que a gente faz um string. A gente pode declarar um array de três formas. A gente pode declarar o array como um label. A gente pode declarar um array... Opa, confundi. A gente pode declarar um array de três formas. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar zoom não, ó. Vou botar aqui na mão mesmo. Pronto. São essas três formas de a gente declarar o array. Array formato 1, formato 2, formato 3, viu? Não era pra ser assim não. A gente declara o array assim. A gente primeiro bota o tamanho dos endereços e o primeiro valor, vírgula, o segundo valor, vírgula, o terceiro valor, vírgula, o quarto valor. Então aqui a gente já tem um array de 16 bytes, onde cada posição tem 4 bytes. E esse é o primeiro formato de array. O segundo formato de array é esse em que a gente tem, para cada linha a gente separa aqui um modificador de tamanho, ó, indicador de tamanho, e para cada linha a gente coloca o valor que vai ter naquele espaço de endereçamento, naquele endereço, aliás. Esse jeito aqui é o mais visual de se fazer, porque você já vê, opa, esse endereço está aqui, esse endereço está aqui, esse endereço está aqui, esse endereço está aqui, é mais visual. Geralmente, quando a gente faz arrays unidimensionais, a gente utiliza essa notação, e quando a gente utiliza arrays bidimensionais, ou seja, matriz, a gente utiliza essa notação. E essa notação aqui é bem legal também, porque é o seguinte, aqui a gente teve que alocar manualmente. Agora aqui, como é que a gente faria? Array.bss. Array formato 3, né? A gente colocaria resd4. Daria no mesmo, só que a gente teria 4 posições não definidas, ou seja, podia ter 0, podia ter qualquer valor lá. Então, a gente pode definir valores arrays na memória dessas três formas. dd 1, 2, tarará. Ou seja, você determina o valor de todos uma vez e coloca todos eles em formato de lista, né, por vírgula. Primeira forma. Segunda forma, você pode determinar o tamanho de cada linha. Você pode colocar até várias linhas aqui se você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode determinar o tamanho dessa linha. E dessa forma você determina o tamanho de uma série de valores e diz quantos dados você quer. E no caso eu quero 4 bytes. Que seria a mesma coisa de eu falar resd1. Ou se eu quiser, por exemplo, aqui 100 bytes, eu podia colocar resd 25. Né? Que 100 dividido por 4 é 25. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu vou fazer no simulador aqui, na ideia, para vocês verem. Pra gente ter uma coisa mais visual. Pronto. Como é que a gente faz para endereçar a memória? Espero que tenha ficado entendido essa parte dos arrays. Eu queria ter falado isso antes. Eu achei mais interessante deixar aqui para essa parte mais avançada. Então, tem em mente, né, que o label, ele, além do fato dele representar um endereço, ele vai representar o primeiro endereço da variável. Ou seja, se eu tenho um array, por exemplo, de 1000 bytes, né, 1000 bytes, um array de 1000 bytes, a label inicial só vai endereçar o primeiro byte. Ou seja, para você acessar o último byte, você tem que acessar a partir daquela label. Então, a gente pode acessar os valores utilizando o colchete. O que o colchete faz? Ele te retorna o valor que está contido no endereço. Então, a gente tem aquelas palavras-chave que a gente já estudou, né, que é o offset, que ele vai te dizer, vai te dar o deslocamento dentro do espaço de endereçamento, vai ser um ponto de referência, de um certo ponto até um certo ponto. Você calcula o deslocamento pelo endereço absoluto menos o endereço base. Ou o endereço absoluto vai ser igual ao endereço base mais deslocamento. Aqueles dois cálculos simples.
É bom que vocês fiquem com isso na cabeça. Que a gente vai utilizar muito esse conceito aqui, ó. Endereço absoluto é igual a endereço base mais deslocamento. Por exemplo, como é que eu faço para acessar esse 4 aqui a partir disso aqui? É um problema, né? Por exemplo, eu tenho um ponteiro para array formato 1, mas eu quero acessar o 4. Como é que eu faço? Você fica pensando. Eu só consigo acessar no máximo o 1, né? Como é que eu vou fazer para acessar o 4? Essa pergunta ela dá um nozinho assim de primeira. Mas vamos por partes. Todos os segmentos, né, os dados eles são alocados contiguamente. No section.data, esse endereço vem depois desse, que vem depois desse, que vem depois desse, que vem depois desse. No section.bss também. No section.text também, instrução atrás de instrução. Então, a gente tem um certo caminho que a gente anda de um valor até outro. A gente tem que fazer um deslocamento dentro do espaço de endereçamento. A gente pode acessar ao deslocar, ao realizar o offset, ao realizar o deslocamento, a gente pode acessar valores a partir de um primeiro label. Ou seja, eu posso acessar esse valor aqui a partir dessa label inicial. Beleza? Vamos fazer aqui um teste rápido sobre isso que eu falei. Lembre do que eu falei. Você consegue acessar valores na memória a partir de uma label. Então vamos fazer isso aqui. Vou apagar esse aqui. Você acha que você não consegue ler isso aqui, não, né? Pronto, opa, bem grandão agora. Show. Section.data, né? Vamos fazer aqui um experimento. Section.text global main. Beleza, vamos aqui já deixar no ponto aqui o nosso return zero. Uma dicasinha, pessoal, vocês se lembram lá das operações lógicas AND, OR, XOR e NOT? Seguinte, todas as instruções realizadas na ULA, especialmente utilizando apenas registradores, elas são mais rápidas do que a instrução de movimentação. Então é o seguinte, essa instrução move EAX0, ela faz exatamente a mesma coisa dessa instrução aqui, ó. A diferença é que essa instrução é totalmente realizada na ULA e ela é muito mais rápida do que essa instrução aqui, que é a instrução de movimentação, né? Então, você realizar essa instrução é mais rápido. Então, aquela pessoa que ela tá querendo fazer assim, vamos dizer assim, uma Olimpíada de Programação em NASM, como o pessoal sempre me pede pra eu organizar aí. E isso aqui pode te dar uns milésimos de segundo de distância, se você usar apenas aqui no final. Mas toda vez que você for zerar algum registrador, você fizer assim, ao invés de você fazer outra gambiarra, é mais interessante você sempre fazer assim, utilizando a instrução de lógica. Então é uma boa prática. Impede algum gargalo, alguma coisa assim. Então utilizar, e essa instrução é melhor do que utilizar move EAX0. Beleza? Nessa questão, quer dizer que a mesma coisa, né, as duas tipos de instruções, né, tanto o move, né, do 0 para o EAX, quanto esse do show é a mesma coisa praticamente, só que esse é bem mais rápido. Porque é o seguinte, ó, é uma questão de arquitetura mesmo. Porque é o seguinte, ó, o EAX é um registrador que ele está no banco de registradores da ULA. E quem faz instruções de movimentação não é a ULA. Tá ligado? Então, sai um pouco da jurisdição da ULA fazer uma movimentação. E é um pouco mais lento isso. Porque ele vai estar movendo pra cá. E a unidade mais rápida que tem é a ULA. Porque ela faz assim, ó. Tá ligado? Porque a própria ULA faz, né? É rápido. Agora, quando você vai fazer o move, né? É um pouco mais lento. Porque a ULA não faz direto. Agora, quando você faz o XOR, a ULA já faz direto. E outra coisa, são registradores dentro da ULA e eles são os mesmos registradores. Ou seja, EAX, ele é o mesmo aqui e o mesmo aqui. Então, quando você faz XOR, por exemplo, vamos dizer que EAX tem esse valor aqui, e você faz o XOR desse valor
Com esse valor, você tem o quê? A XOR, que ela diz, se os valores forem iguais, é zero. Se o valor for diferente, é Tem 1. zero. Aí o valor que é É igual um. é Lógico. 1. Lógico. Aí o valor que é igual é 1, é 0, aliás. Se for igual é 0 e se for diferente é 1. Então, retorna 0. Então dá no mesmo. A diferença é que aqui é mais rápido porque é dentro da ULA com os registradores. E aqui é um registrador, um imediato e uma instrução de movimentação. E como é que eu posso dizer? Empiricamente mais lento. Entendeu? Pronto. Então, ficou bem entendido. Resumindo assim, no móvel é porque tipo, é um registrador passando por outro que torna ele mais lento, enquanto na parte do chão é a própria ULA que faz todo o trabalho e ela faz muito mais rápido ainda, por questão de comparação. Exatamente. Instruções lógicas elas são mais rápidas. Só fazer uma errata aí, tu falou que é um registrador passando pro outro. No MOV, de 0 para EAX, só tem um registrador, que é o EAX. Entendi. Entendeu? Pronto. Beleza, vamos. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Foi entendida a dúvida já. Beleza. Vamos aqui fazer aqui rapidinho essa questão da endereçamento de memória. Então vamos fazer aqui esse endereçamento de memória, pessoal. E ó, ainda falta um bocadinho pra gente fazer, só que o resto é bem rapidinho. É só questão de procedimentos. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho um array de 5 posições, só que cada posição ocupa 4 bytes. Então, como é que eu faço para acessar esse byte? Como é que eu faço? Esses 4 bytes aqui. Vou botar aqui como sendo DB, porque cada um ocupa um byte, é melhor. Então, o que eu faço? Eu quero colocar em EAX o valor 1. O que eu faço? Eu pego array, porque array já está apontando para cá. Vejam essa outra notação. Ó. Array está apontando para esse aqui, só que ele não está apontando para esse, nem para esse, nem para esse. Porém, eu posso chegar nesse valor a partir desse endereço. Esse endereço aponta apenas para isso. Assim como esse aqui aponta apenas para isso. Então, eu posso aqui pegar para EAX o valor 1 dessa forma. Sendo que array aponta para 1, eu vou estar desreferenciando, utilizando esse colchete e passando para EAX. Vamos ver aqui. Ver é melhor do que fazer, né? Então vamos ver aqui. Aqui, ó. EAX tem esse lixo aqui. Opa. Ele passou um valor bem coisado aqui. Vou fazer aqui. Vou utilizar aqui um operando de... Olha só. Ele está nos dando os problemas. Aquela questão lá que eu falei pra vocês, ter problema, cuidado com os tamanhos. Muito cuidado. O que a gente faz nesse caso aqui? Pronto. Agora sim eu consegui um que eu queria. Porque é o seguinte, aqui é 1 byte, né? Aqui esse 1 só tem 1 byte. Então, quando eu boto esse 1 pro EAX, ele só vai substituir o primeiro byte do EAX. Se eu quiser substituir o EAX inteiro, eu tenho que colocar isso aqui, esse byte aqui, no registrador de 1 byte, e utilizar o MOVES EX para estender zeros aqui no EAX. Dessa forma eu vou conseguir um. Esse problema podia ser sanado utilizando DD. Aí eu fazia só isso aqui. Era mais direto. Pronto, 1. Mas vamos deixar o byte meio que fica mais inteligente, mais legalzinho. Enfim. Eu acessei isso aqui. Só que eu quero acessar isso aqui. Como é que eu faço? Perceba que se eu passar sem o colchete, né? Passar para EAX, já que é um endereço de 32 bits, se eu passar para AL, ele vai dar erro. Ó. Não cabe, ó. Você tem que colocar em EAX. Por quê? Porque o endereço tem 32 bits e você tem que colocar 32 bits num. Só vai caber se for num de 32 bits também.
Ó, passou o endereço de array para EAX. Então, como é que eu faço para acessar isso aqui, tendo em mente que array, na verdade, representa o endereço? Eu posso pegar aqui o colchete e eu posso somar um aqui. Quando eu somo um, o que ele está fazendo? Ele primeiro vem aqui, soma esse 1 aqui no array, ou seja, se isso aqui apontava para uma tal posição, ele vai apontar para essa tal posição mais um, vai apontar para a posição da frente, que vem depois dela. Então, aqui ó. Cadê? Ah, tem que fazer o move x. Aqui ó. Pá, 2. Meu 2zinho. Eu consegui mover o 2 a partir desse endereço, somando 1. Olha aqui, ó. Array mais 0, array mais 1, array mais 2. Se isso aqui fosse DD, aqui seria array, array mais 4, array mais 8, array mais 12 e array mais 16. Como é que é B? Aqui eu vou de 1 em 1. Se fosse W, isso é de 2 em 2. Beleza, pessoal? Lembrem do offset. Então, o que eu posso fazer para acessar, por exemplo, esse 5? Tem que ser array mais 4, né? Porque, lembrem, array mais 1, array mais 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver aqui como é que a brincadeira vai. Opa, 5. 5 em 1. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Fazer uma brincadeirazinha legal. Aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 6, aqui é 7, 8. Show. Aqui tem o 4 bytes, né? Eu vou passar esse cabo aqui pro EAX. Olha só que legal. Eu passei esse caboclo aqui pro EAX e olha o valor que chegou na memória. 78 56 34 12. Chegou no registrador. Olha que legal. Lembra do Little Endian. Primeiro ele passou esse aqui, que é o menos significativo. Depois ele passou esse aqui, ó. Até que ele passou esse aqui, que ficou no mais significativo. Como é que eu posso fazer para montar esse troço aqui no registrador? É só eu inverter. Eu coloco do menos significativo pro mais significativo. Uma brincadeira muito legal isso aqui. Vamos ver se dá certo. Nem precisa aqui disso aqui. Vamos ver. Opa, passou, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até copiar aqui, ó. Pra vocês verem. É o valorzinho todo direitinho. Olha como ele tá. Ele tá trocado na memória. Só que no registrador ele tá direitinho. Porque lembra, ele tá invertido na memória do LSB pro MSB. Mas quando ele vai pro registrador ele desinverte, né? Isso é bem legal. E eu consigo acessar esse registrador, esse valor a partir desse. Ó, eu quero acessar só isso aqui. Eu faço mais 4. E quando eu passo mais 4, ele vai passar só esse valor. Porque depois dele não tem mais nenhum. Ó. Passou. Ah, tá, é mais 3. Perdão. Ó, passou só o 12. Porque depois dele não tem mais nenhum. Agora se eu passar do 0x30 e 4, ele ia colocar assim, ó. Ele ia colocar 0x12 e 0x30. Ó, vamos fazer o teste. Vai botar 12, 34. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Direitinho. Então, esse tipo de brincadeira que dá pra gente fazer utilizando deslocamento e Little Endian. Dá pra gente ter essa brincadeira. Quem opera no alto nível, infelizmente, não tem como saber disso. Aí, espero que tenha ficado claro como a gente faz para percorrer vetores. Então, você consegue percorrer vetores utilizando esse operandozinho de mais aqui, ó. Tem outra forma da gente percorrer um vetor também, ó. Vamos dizer assim, eu vou utilizar SI como um ponteiro. Vou utilizar SI como um ponteiro. E
Utilizar esse como ponteiro. E eu quero passar os valores desse ponteiro para array, para um EAX, aliás. Então o que eu faço? Eu pego para EAX, eu passo ESI. Olha só, isso aqui é novo. Porque até agora a gente só tava referenciando memória. Só que SI está atuando como ponteiro. Aqui, ó. Atuando como ponteirinho. Então, SI é um ponteiro e a gente pode utilizar esse colchete como ponteiro da mesma forma, porque SI está com valor de array. Então, tanto faz eu colocar SI como colocar array, vai dar no mesmo, porque SI tem valor de array. Então, usar o colchete aqui é igualmente válido. E a gente pode percorrer a memória utilizando também esse ponteiro. Ó, vou pegar SI e somar 3. Aí vai me retornar isso aqui. Aqui. Olha, 12. Exatamente o que eu queria. Por quê? SI está apontando para cá. Ou seja, está apontando para cá. Eu vou somar 3. 1, 2, 3. Na minha memória vai ter o quê? 0x12 no meu registrador. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa parte de... Ficou bem claro? Essa parte de endereçamento? Quem tiver dúvidas aí pode dizer. Ficou, né? Ficou bem claro. Beleza, vamos para a próxima. Show de bola. Show. E só o que eu acabei de falar, ó. Number 1 é 4 bytes e number 2 é 2 bytes. Então de number 1 para number 2 são 4 bytes. Por quê? Number 1, né, ele tá aqui, ele aponta para a primeira posição de 4 bytes. E number 2 aponta para a primeira posição de 2 bytes. Só que number 2 está depois dos 4 bytes de number 1. Então, de number 1 para number 2 são 4 bytes. E de number 3, number 3, eu estou confundindo aqui o inglês com o português. Number 3 para array tem 1 byte só, porque number 3 é db. Entre cada elemento desse array aqui, tem 4 bytes. Desse para esse é 4, desse para esse é 4, desse para esse é 4. Se eu quiser vir desse aqui, que é para onde a array aponta, para esse são quantos bytes? 4, 8, 12. 12 bytes. Esse array tem 16 bytes. Do primeiro para o segundo são 12. Beleza? Então, falando um pouco mais aqui do endereçamentozinho de memória, é como se o segmento de dados ele fosse dessa forma. A gente tem aqui o section.data e o section.bss. Vamos fazer um experimento. Vamos ver se o section.bss é contíguo com o section.data. É um experimento muito simples de fazer. Levando em conta que o primeiro endereço ele aponta, né? O primeiro endereço aqui ele já vai apontar para o primeiro endereço do segmento. Porque é o seguinte, vamos dizer que o segmento de dados começa aqui. A primeira variável ela vai ficar no primeiro endereço do segmento de dados. Então, se eu tenho uma variável no primeiro segmento no primeiro endereço do segmento de dados, então se eu acessar essa variável, eu vou estar acessando o primeiro endereço do segmento de dados. Muito simples. Então, se eu acessar array db aqui, e aqui vamos dizer point, sei lá, primeira palavra na minha cabeça, point resb 1, eu acessar os dois, vamos ver se eles são contíguos. Deve ser, é pra ser. Vamos ver aqui. Vou mover para EAX. Array. Mover para EBX. Point. Opa, eu quero ver o endereço, né? Então tira o colchete. Eu quero ver o endereço. Beleza? O endereço. EAX é 804C020. Vamos ver agora o point. Olha aqui. 804C028. 8 bytes. 8 bytes de diferença. Olha aqui, eles não são 100% contíguos. Bem legal, pessoal. Bem massa. Bem legal mesmo. Não são 100% contíguos, mas são muito perto. Aí você não pode especificamente pular daqui pra cá. Por isso que eu deixei até um espacinho aqui, Beleza?
Então, esse aqui o segmento de dados é como se fosse assim. Ele tem n-1 bytes e você coloca seus dados aqui. E os dados eles são bem contíguos, ó. Número 1 aqui, ele tem 4 bytes, né? Ou seja, ele ocupa 4 bytes. Number 2, é uma word, ele ocupa 2 bytes, ó. Number 3, ó, é um byte, ocupa um endereço de memória só. Array são 4 bytes para cada posição. Então, isso aqui é só uma primeira posição do array. Olha aqui, isso aqui é a primeira posição do reserve days, ó. São 100 posições, cada um de 2 bytes. Beleza? Então é bem legal ver isso aqui. Olha aqui, ó, o que eu acabei de mostrar para vocês. Podemos acessar endereços de memória a partir de outros? Podemos. Se a gente fizer se a gente fizer SI como ponteiro para array, para esse array aqui, e eu fizer AX receber o ponteiro mais 4 e desreferenciar utilizando o colchete, em AX eu vou estar recebendo o quê? 2, né? Se array aponta para cá, se eu somar com 4 e utilizar o colchete, ele vai estar apontando para cá e depois eu vou receber esse valor 2. Então o valor que está em AX é 2. Beleza? Ficou claro essa parte, pessoal? A gente estourou um pouquinho aqui. Se vocês me dão licença, a gente termina aqui em 15, 20 minutinhos o resto. Posso continuar? Já está quase no nosso tempo ali. Ninguém respondeu nada. Beleza, vou continuar aqui rapidinho. A gente termina. Essa aqui é a parte mais legal, assim, que o pessoal acha. Eu gosto muito dessa parte. Que essa é a parte assim, que a gente já começa a mexer com if, já começa a mexer com else dentro do assembly. A gente começa a utilizar estruturas de seleção, que a gente chama de processamento condicional, que é aqui que entra as instruções de salto e as labels de código. E essa parte é muito legal. Então vamos ver agora como é que a gente pode implementar a estrutura de seleção do C no assembly, que é o if, o else e o while. A gente vai ter estruturas de seleção baseadas em uma condição. E a gente vai executar trechos de código baseados nessa expressão, nessa condição. Se ela for verdadeira, executa uma coisa. Se ela não for verdadeira, executa outra. Eu coloquei até aqui uma estruturazinha para vocês verem. Tá aqui o início do código. E uma hora ou outra ele vai chegar numa condição. Se essa condição for falsa, ele executa uma coisa. Se essa condição for verdadeira, ele executa outra coisa. No final dessa seleçãozinha, ele continua o código normalmente. Então a gente vai poder selecionar trechos de códigos baseados na condição. Beleza? Pensem como se fosse a mesma coisa do C. No C a gente verifica o quê? If else. Se por exemplo, contador for diferente de 0, execute isso. Se não, execute isso. If else. Mesma coisa. A gente vai utilizar bastante instrução de salto, instrução de comparação e aquele registrador lá, flags, que a gente tinha usado antes. A gente vai utilizar ele para verificar o estado do processador. E a gente vai utilizar um registrador chave chamado EIP, que é o ponteiro de instrução, é o contador de instrução, EIP. Instruction Pointer, EIP. E a gente vai utilizar muitas instruções para modificar esse EIP, porque a gente não consegue modificar ele usando outras instruções. Tem instruções próprias para modificar ele. E a gente vai usar instruções, são as instruções de salto e a instrução de retorno mais lá na frente. E a gente vai com isso mudar o fluxo do programa. Beleza? Então, rapidamente, a gente pode utilizar flags do processador para mudar o fluxo do programa. O que são flags do processador? Essas flags, elas indicam o estado do processador. Então, se o processador fizer alguma operação que envolve a ULA, envolve a utilização da ULA, né? As operações elas vão ser modificadas. A maioria das operações, né? Então, caso a gente faça, por exemplo, uma adição, algumas flags dessa aqui vão ser modificadas baseadas nessa operação. Em resumo, operações feitas na ULA atualizam o estado do processador. O estado do processador é salvo nesse registrador flags. Esse registrador flags contém as flags do processador que indicam o estado do processador. E essas flags de estados, como a gente chama,
elas são usadas para a gente ter controle sobre operações realizadas na ULA, aritméticas e de comparação, né? É um registrador de 32 bits, onde cada bit representa uma flag. Se essa flag estiver ativada, o valor dela é 1. Se ela estiver desativada, o valor dela é 0. A gente vai se basear muito nisso. A gente nesse cursinho só vamos ver a zero flag. A gente tem várias flags, a carry flag, overflow flag, sign flag. Vamos ver só a zero flag. Essa flag ela é ativada quando o resultado da última operação for 0. Então, toda vez que você vai lá no seu C, você realiza operando 1 mais operando 2 lá no C. Toda vez que você faz uma adição, você faz uma adição, por exemplo, assim, uma adição de alguma coisa. A zero flag, alguma flag vai ser ativada. Alguma flag vai ser ativada quando você fizer alguma soma, se ela cair na condição da flag, porque cada flag tem uma condição, né, para ela ser ativada. Assim como essa zero flag, a condição dela é ser ativada quando o resultado da operação for 0. Ou seja, você, lá no C, você faz, por exemplo, op1 menos op2, sendo que op1 e op2 são iguais, então o resultado vai ser 0. Ou você faz, sei lá, contador menos menos até chegar em 0. Quando chegar em 0, a zero flag vai ser ativada dentro do flag. Então, por exemplo, isso vale para todas as operações feitas no processador. Se você move 1 para AX, então, após a execução da instrução, ZF é 0, porque instruções de movimentação não alteram flags. Se você pegar e subtrair 1 de EAX, EAX vai ficar 0. E como EAX vai estar 0, a condição para 0 flag é que ela é ativada quando o resultado da última operação é 0. Né? Então, 0 flag vai ser 1. Ou seja, você ativou a 0 flag baseada numa instrução realizada. Esse aqui que eu coloquei aqui embaixo é o registrador flags, que ele vai guardar as flags do processador. Beleza? Cada programa tem o seu estado, né? Cada programa tem seu contexto, em que ele tem seus registradores, tem sua pilha, e também o flag está incluso. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que é flag? Resumindo, flag indica o estado do processador. Então, tudo que o processador faz, quando se trata de operações específicas, como por exemplo instruções da ULA, atualiza o registrador de flags, que ele tem as flags de estado do processador, né? Então, tipo assim, uma operação de subtração que dois valores são iguais, eles vão ativar a zero flag, porque o resultado deu 0. Beleza? Isso se baseia em tudo, se dá para tudo, assembly, C, C++, até o Java e o Python, que são linguagens interpretadas. Quando eles estão rodando lá no interpretador deles, né? Por exemplo, o Java está na JVM, eles também lá a JVM, por mais que o Java ele rode em cima da JVM, só que a JVM ela roda em cima do computador, né? Então ela tá lá tendo esse comunicação direta com as flags. Então, utilizando as flags, né, a gente vai tinha caído, matou. Eu caí? Foi. Poxa, cara. Tinha caído deixa eu ver aqui. Acho que há uns 2 minutos atrás. Então. Deu um fumador lá. Mas peraí, vocês entenderam o negócio das flags? Eu mais ou menos. Depois eu vou explicar de novo. O cara tá explicando aí, interrompeu mesmo na hora. A internet tá boa viagem. Enfim, resumindo aqui, as flags do processador, elas indicam um estado dele depois de uma operação. E o registrador flags, que é esse registrador aqui, ele vai salvar o estado do processador depois de uma operação. Então, se o processador faz uma operação de soma ou subtração, essas flags elas vão guardar o estado depois dessa soma ou depois dessa subtração. Então, se tem uma subtração de um valor por outro valor e eles são iguais, e o valor é 0, ou seja, se o resultado de uma operação for 0, significa que a operação foi feita com valores iguais e vai ativar a zero flag. A zero flag é ativada quando o resultado da última operação é 0. Por exemplo, se
o resultado for negativo, ele vai ativar a sign flag. Se você faz uma interrupção, você ativa o IF, né? Então é muito baseado na questão do que o processador ele faz. Se o processador ele acaba realizando uma instrução e ele realiza uma instrução e no decorrer do programa ele vai alterando algumas coisas. Então, no decorrer do programa, enquanto ele vai alterando essas coisas, ele vai alterando as flags e o estado desse registrador flags. Então, resumindo tudo, assim, tirando essa parte complicada, toda vez que a operação é realizada no computador, principalmente na ULA, pode ser que alguma flag seja ativada caso ela seja atendida a sua condição. A zero flag, ela só é ativada se o resultado da última operação realizada for zero. Então, se essa operação aqui, por exemplo, AX tem 1 e você subtrai 1 de AX, dá 0. Então, depois dessa operação, a zero flag é ativada. Beleza? Então, se a gente, por exemplo, fizer uma subtração de um valor por ele mesmo, é 0, né? Então, a gente ativa a zero flag. Então, toda vez que você faz uma operação no alto nível ou no baixo nível e ela dá 0, a zero flag é ativada. E esse mesmo contexto se baseia para todas as flags. Toda flag ela tem um motivo. Então, caso essa condição dessa flag seja atendida, ela é ativada. Caso não, ela seja desativada. Por exemplo, a zero flag, ela pode ser desativada quando você faz uma operação, outra operação aritmética que não seja zero. Se, por exemplo, eu pegar aqui e adicionar 1 depois daqui, aí zero flag volta a ser 0. Então, AX é 1, subtrai 1 é 0. Zero flag ativa. Eu somo 1 em AX, aí já não é mais 0 o resultado da operação. Aí, zero flag desativa. Beleza? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Que toda vez que uma operação é realizada, as flags são modificadas. Caso as condições sejam atendidas. Beleza, pessoal? Beleza? Quem tiver dúvida pode dizer aí que eu explico de novo. Que essa é uma parte meio complicada e para vocês continuarem vocês têm que entender essa parte. Entenderam? Ninguém disse nada, então eu acho que sim, né? Não sei. Acho que sim. Enfim. Vamos para as próximas aqui e se vocês não entenderem a gente volta. Seguinte, a maioria das flags elas são ativadas por instruções que são realizadas na ULA. Na verdade, todas as instruções realizadas na ULA alteram as flags, né? Sejam essas instruções de aritmética e de lógica e de comparação. Oi. Não está apresentando. Não tá apresentando? Que merda, velho. Nossa, mano. Mas... deu pra entender, né? Beleza. O seguinte, aquele negócio das flags era mais por questão de arquitetura mesmo, mas dá pra entender o resto sem saber daqui. Então quem não entendeu, vai entender o resto. Seguinte. A gente vai utilizar uma instrução chamada instrução CMP, que é uma instrução de comparação, para comparar um operando de destino com um operando de origem. E essa comparação ela é feita na ULA. Como essa instrução é feita na ULA, as flags elas são alteradas. Então é o seguinte, a instrução CMP é o que? CMP destino origem. Ele vai comparar o destino com a origem e o resultado dessa comparação ele é em flags, em E-flags, ele é espelhado em E-flags. Então, tipo, se eu comparei dois valores aqui e eles são iguais, ele vai retornar em E-flags ZF. Mas por que ele retorna? Porque é o seguinte, CMP, na verdade, é uma subtração não destrutiva do destino pela origem. Então, ele vai pegar destino, vamos dizer que destino aqui seja 5 e aqui seja 6, ele vai pegar e subtrair. 5 por 6 dá menos 1. E vai verificar. Opa, isso aqui ativa quais flags? Aí ativa essas flags no E-flag. Só que nenhum dos operandos é modificado. É uma operação não destrutiva, como a gente chama. E o resultado é dado em E-flags com as flags. Então, por exemplo, se eu tenho 5 em EAX, aí eu vou comparar. 5
é o que com 4? Vou comparar 5 e 4. 5 e 4, 5 é maior que 4, né? Beleza. 5 é igual a 5. Ele faz a subtração de 5 com 5, né? Aí dá 0. Ou seja, ZF é ativado, a zero flag, lá das flags, lembra? Uma operação da ULA ativou as flags, lá na flags. Simples assim de entender. E aqui a gente tem EAX é 5. E eu comparar EAX com 5. EAX com 6, aliás. EAX é 5 e o operando de origem é 6. E 5 é menor do que 6. Então ele vai alterar as flags lá no flags baseado nessa subtração não destrutiva. Beleza? Então toda vez que a gente for fazer comparação, a gente utiliza a instrução CMP. Na verdade, a gente faz comparações utilizando instruções da ULA. Então qualquer instrução da ULA que altera flag, né? Tipo ADD, END, XOR, CMP, né? Qualquer instrução da ULA vai servir. Contanto que ela altere as flags, você consegue verificar. Por exemplo, se um valor é maior do que o outro, se o outro é menor do que o outro, né? Se eles são iguais. Então, resumo da ópera, instrução da ULA altera flag, dá para fazer a comparação. Elas funcionam mais ou menos da mesma forma e você consegue fazer os saltos que a gente quer fazer. O que um salto, né, ele faz? Ele vai mudar o fluxo do programa. Então, por exemplo, se eu estou aqui na main, né, e por exemplo eu quero saltar da main para outro canto, eu vou utilizar uma instrução de salto. E elas vão modificar o IP, vão modificar o computador de programa. Quando a gente referencia label de dados, a gente está referenciando uma variável. Mas quando a gente referencia o label de código, a gente está referenciando um trecho de código. E para fazer esse referenciamento desse trecho de código, a gente utiliza saltos. Para a gente saltar de um trecho de código para outro. E a gente tem alguns tipos de código, de salto. A gente tem um salto incondicional, que ele sempre vai pular. Toda vez que o salto for executado, toda vez que a instrução for executada, o salto vai ser realizado. Ele vai saltar para uma etiqueta, que representa o endereço de instrução. Então, se eu fizer jump label, toda vez que ele passar para essa instrução jump label, ele vai pular para o endereço representado por label. Ou seja, ele vai alterar o valor de IP e ir para o trecho de código apontado por label. É semelhante ao goto do C. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma label chamada repita indefinidamente, que ela representa o endereço de mov EAX2. E eu tenho um jump para ela. Então ele vai pegar aqui main, né? Vai usar esse main, esse mov, vai executar esse mov, vai executar esse mov e vai executar esse jump. O que esse jump vai fazer? Vai mandar para cá. Aí vai executar esse mov, vai mandar para cá. Opa, vai ficar rodando aqui, rodando, até indefinidamente, até dar segmentation void, sei lá. Acho que, na verdade, eu acho que ele não vai dar nunca, ele vai sempre rodar. E ele nunca vai terminar, nunca vai retornar o programa. Então, pode ser que seja um problema, porque ele vai sempre rodar. Sempre fazer aquele jump, sempre fazer o jump. Ele é basicamente igual ao goto do C. Então, é um salto incondicional porque ele não tem condição. Ele vai fazer o jump, não importa o que, ele vai pular para uma label de código. A gente também tem saltos condicionais, que eles dependem de uma condição. A gente tem a instrução loop, que a gente chama de laço contado. Loop é um laço contado, é para você fazer um loop, é para você fazer uma repetição. Então, a condição do loop se baseia no SCX, que, como eu falei no começo da aula, é um contador de laço. Então, qual é a sintaxe? É loop label. Ele vai pular para essa label baseado numa certa condição. Qual é essa condição? Que SCX seja diferente de 0. Então, contanto que SCX seja diferente de 0, ele vai pular para a label. Como é que é a lógica? Ele executa a instrução loop, subtrai 1 de SCX e verifica. SCX é diferente de 0? Se sim, ele vai para a label. Senão, ele continua a execução abaixo de loop. Então, como é que funciona aqui? Isso aqui é a mesma forma desse aqui, só que eu melhorei ela um pouquinho para ela não repetir indefinidamente. Ele vai mover 1 para EAX e mover 3 para SCX. Ele vai, aqui nesse trecho aqui, ele vai somar 2 no EAX e vai fazer o loop. Então ele vai somar 2 no EAX, que era 1, vai ser 3. Vai fazer o loop, vai subtrair 1 de SCX, SCX vai ser 2. Ou seja, ele vai fazer esse loop 3 vezes.
para SX igual a 3, SX igual a 2, SX igual a 1 e SX igual a 0. Quando SX for igual a 0, ele não vai fazer loop, ele vai passar direto. Beleza? Vai fazer 3 vezes esse loop. Então, no C a gente pode dizer isso como sendo while, né? Count menos menos, diferente de 0. Ou seja, você pega o contador, subtrai dele 1, né? E verifica se é diferente de 0. Se for, faz o que tem aqui dentro, que no caso é somar 2 ao EAX. Beleza? Então é basicamente isso, uma instrução de salto loop. Ela vai fazer um loop baseado em SX. Se SX for diferente de 0, ele faz o loop. Se não, ele só continua abaixo. Beleza? Instrução de loop super simples. A gente tem outras instruções de salto que elas são baseadas em flags da flags, né? Que são baseadas em flags feitas pelas instruções da ULA. Essas JCOND, né, que a gente chama, elas devem ser feitas depois que uma instrução CMP, por exemplo, é executada. Então a gente faz a instrução na ULA, a gente executa a instrução da ULA, como por exemplo o CMP, para fazer uma comparação não destrutiva. E baseado no resultado dessa comparação, ele vai fazer uma repetição. Então o que ele faz? A gente faz, por exemplo, aqui uma comparação de origem com destino. Vamos fazer a comparação. E eu quero fazer um salto baseado nessa comparação. E o que eu faço? Eu utilizo as instruções de JCOND, que elas saltam caso a condição seja satisfeita. Então, eu tenho algumas instruções semelhantes, só muda o nome mesmo, que é para facilitar na leitura. Vou passar aqui rapidinho, aí eu posso dizer para vocês onde é que vocês podem achar mais. JE é igual a JZ, ou seja, você salta se for igual. Jump if equal, ou jump if zero. Salte se a flag 0 estiver ativada, ou seja, salte se for igual. Ou seja, aqui vai saltar se a zero flag estiver ativada. Esse aqui é totalmente o contrário. Pule se não for igual, que era para ser JNZ, viu? Se não for igual, pule. E essas comparações aqui, elas são meio que não dependem, pelo menos não no nome de flags. Tem algumas que dependem só de flags, essas aqui elas são um pouquinho mais abertas. A gente tem comparações sem sinal, que é a JA, ou seja, jump if above, se a origem for maior que destino. Essa aqui, jump if above or equal, se a origem for maior ou igual que o destino. Eu substituí aqui, ó. Eu confundi, que era para ser destino ou origem. Mas enfim, do jeito que eu coloquei aqui tá certo. Ó, jump if below, se esse aqui for maior do que esse, você tem que usar essa instrução aqui para fazer o salto. E assim por diante. Essas instruções aqui, vocês basicamente vocês utilizam a que mais se adequa ao seu código. Então, por exemplo, um exemplo rápido aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, main2, main1, sei lá, e eu vou fazer aqui uma comparação do EAX com 3, e o EAX tem 1, e se for, por exemplo, maior, lembrem que sem sinal é above, com sinal é G, que é greater. Então, se for maior, se SX for maior do que 3, ele vem pra cá. Ele vem pra cá, aliás. Se não, ele vem pra cá, ele continua direto. Então, vamos ver aqui o que ele faz. Isso aqui é pra fazer um loop direto, um loop eterno. Ó. Opa, ele não fez um loop eterno. Vamos ver aqui. E a X tem 3, tem 1, né? Vai comparar com 3. Olha só, ele não fez o que eu queria. Que esquisito. Above. Eu tenho vamos ver aqui. Pronto. Realmente eu confundi. Eu botei aqui errado e aqui eu botei certo. Seguinte. É baseado na origem e no destino, né? É um pouquinho invertido. Mas enfim, acho que vocês entenderam a ideia, né? Aqui, ó. Porque é o seguinte, ele ia pular se fosse... Aqui, porque no caso aqui é 1, né?
Aí o que ele ia fazer? Ele, jump if above. Nunca ia pular, porque ele nunca era maior. Agora, se ele for jump if not above, 1 é menor do que 3, ele vai pular para sempre. Vai pegar o destino e comparar com isso aqui, baseado no destino. Então, eu só confundi aqui, perdão. Mas é exatamente isso, você faz a comparação e baseado no destino, você faz o jump. Aqui ele vai pular para sempre, ó, porque AX nunca vai ser maior do que 3, sempre vai ser menor. Beleza, pessoal? Entendido? Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, vocês têm que pegar depois. Eu não vou falar de pilha. Vou falar de procedimentos para vocês. Um pouquinho de procedimento, rapidinho. Só dar algum exemplo. A gente em C, a gente tem funções e em Assembly a gente tem procedimentos. Por isso que a gente chama de linguagem procedural, porque ele executa uma instrução por vez. E uma das grandes utilidades de Assembly é utilizar em conjunto com C e C++. E até agora a gente só utilizou um procedimento, né, que é o procedimento principal. Porque a gente pode utilizar outros procedimentos, além do procedimento principal. A sintaxe de um procedimento simples em Assembly é esse. A gente tem ele na set.txt, a gente tem o nome do procedimento com essa diretiva global e o procedimento aqui com 2 pontos para endereçar para mostrar onde é que começa, né, o endereço inicial. E o que esse procedimento faz? Soma EBX com EAX e soma ECX com EAX. Então o que ele faz é somar EAX com EBX e EACX, né? É basicamente o que ele faz. E a gente tem eu tô com o slide errado, peraí. Se eu acho o slide certo. Pronto, esse aqui. Prontíssimo. Então a gente tem algumas instruções para fazer a chamada de procedimento. Se você tiver no Assembly, você pode fazer a chamada de procedimento utilizando o call. Então, tipo, eu tenho um procedimento aqui na principal do Assembly e eu quero fazer uma chamada de procedimento de dentro do Assembly. Eu utilizo o call. E para fazer o retorno do procedimento para quem chamou, eu utilizo o RET. Instrução RET. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um procedimento, esse random. Ele retorna do procedimento utilizando o RET. Se eu tivesse aquela mainzinha lá do Assembly, eu poderia muito bem chamar ele utilizando o call, né? Eu poderia colocar, por exemplo, esse random aqui. E eu dava só um call random. Ele já chamava o procedimento. E quando ele terminava o procedimento, ele retornava. É claro que isso aqui tem que estar no escopo. Agora, essa questão de escopo é um problema. Então, por isso que a gente utiliza essa diretiva global. O que ela faz? Ela deixa o identificador do procedimento visível ao kernel. Então você pode utilizar com outras funções. Por exemplo, quando eu coloco o global main aqui, eu coloco a main, né, função principal visível ao kernel. Global sum, uma função de soma visível ao kernel, né? Então eu coloquei aqui essa função legalzinha, ó. Eu tenho o C e ele chama essa funçãozinha em assembly. O C, eu coloco aqui o protótipo da função. Essa função é a mesma função que essa aqui, ó. Então aqui eu estou colocando como se fosse o protótipo dela também. O protótipo dela aqui é global random e o protótipo dessa aqui é int random. Então se eu compilo os dois juntos, como a gente fazia no C, e eu chamo ela aqui, ele vai chamar esse procedimento aqui. O que esse procedimento faz? Ele retorna um número randômico de 8 bits, utilizando essa função de baixo nível rdrange. Como é que eu faço para compilar? Né? Eu compilo os dois, eu monto o assembly, eu compilo o C e eu faço a linkagem, depois eu só executo. Caso você queira fazer uma chamada de procedimento de assembly no seu programa C, você faz isso aqui. Agora, caso você queira fazer uma chamada de procedimento, uma chamada de função dentro do assembly de uma função C, você utiliza essa diretiva extern. Como por exemplo, extern printf. Você coloca aqui e você consegue chamar a função dentro do assembly, né? Sei lá, extern printf, e você consegue fazer um call printf aqui, passando os parâmetros por pilha. Só que como eu não expliquei pilha, então não tem como eu explicar para vocês essa parte.
Dessa forma vocês conseguem passar parâmetros simples, passar funções simples sem parâmetros. E dessa forma não vão precisar usar pilha. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu só queria mostrar pra vocês como é que funciona essa parada de procedimentos. Aqui rapidinho. Vocês chamam o procedimento utilizando o call, né? Retornam dele utilizando o hat e deixam ele visível utilizando o global. Depois é só você colocar o protótipo desse procedimento lá no C e compilar os dois juntos. E como é que compila? Como é que compila, hein? Você compila um programa de assembly, mais ou menos assim, ó. Vamos pegar esse random. Como é que você compila o random? Elf, ó. nasm-f-elf32 random, que é o programa. Extensão dele é ASM, né? Porque a extensão NASM é ASM. -o random.o. Montei o código assembly. Beleza? Agora, como é que eu faço para executar esse assembly, né? Ele não tem main. Só que se tivesse um main, como é que eu faria? gcc m32 random.o -o random. Ele não vai executar porque não tem função main. Agora eu vou lá e coloco uma main e ele executa. Agora se eu quiser executar ele juntamente com o C, né? Deixa eu ver aqui esse Czinho aí. Cadê? Pronto. Vou utilizar o random, cara. Exato. Então eu faço agora, eu vou fazer aqui montar o random, né? O main.c, aliás. Montar o main.c. Traço C, né? Traço O. Main.o. Vai montar direitinho. Agora gcc. Vamos agora fazer a processa da linkagem, né? mqt2 main.o random.o traço O random. Beleza, vamos agora executar o random. 52 é o meu valor. É meu valor randômico que eu pedi. Vou fazer aqui. 247, 185, 10, 97. São valores randômicos que é o que eu pedi para esse meu códigozinho lá fazer aqui em C. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Como utilizar, como aprender como é que funciona a arquitetura x86, como utilizar as instruções básicas, como utilizar segmentação, endereçamento e como saber fazer procedimentos simples que você utiliza instruções diretamente assembly no C. Então, basicamente é isso. Agradeço a todos pela paciência.